O tarô revela tudo o que vai acontecer no seu próximo mês, sobre sua vida amorosa, financeira e sobre os caminhos que você vai ter que seguir nos próximos 30 dias. Bem-vindo novamente ao meu canal, aqui é o Irmãos Aromas. Eu me chamo Ângela, eu que gravo aqui e eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui comigo em mais um videozinho de tarô. Esse é um videozinho de previsão mensal, que tem uma validade de 30 dias, né? Mas ele vale a partir do momento que ele encontra com você. Então é uma previsão para te contar o que vai acontecer nos teus próximos 30 dias aí na sua vida, né? Na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua saúde, sua vida espiritual, né? E te dar alguns conselhos que são necessários nesse período. Mas para isso, eu preciso de uma ajuda tua. Eu tenho aqui duas cartinhas. Então eu tenho essa cartinha aqui, que é a cartinha do caos, que é esse alfacezão roxo. E eu tenho a cartinha da ousadia, que é essa perereca? Esse sapinho da espécie aqui, perereca. Não sei se é assim que fala. Mas enfim, gente, eu tenho aqui então essas duas cartinhas e eu quero que você escolha uma delas. Eu sei que muitas vezes, quando a gente tem cartas assim de animais, pode ser que a gente fique meio... Mas eu quero que você realmente, sabe, se conecte, realmente observe as imagens e realmente escute a sua intuição, sabe? Não leve para esse lado de, ai, não gosto de sapos, não gosto dessa coisa, então não vou escolher. Realmente escute sua intuição, sabe? Deixa florescer, deixa fluir e escolha uma das duas cartinhas, o caos ou a ousadia. Às vezes, isso aqui é só uma foto, tá, gente? Isso aqui não representa propriamente dito o que essa carta, ela vem te falar de mensagem, tá? Não tem nada a ver com sapo. É a mesma coisa que tem, não é alface, né? Eu digo que é uma alface, eu brinco. Não tem nada a ver com alface. Por isso que tem que se conectar realmente assim, sabe? Deixar a intuição falar para que você possa fazer a melhor escolha possível. Então a gente vai ter a cartinha número 1, que vai ser a cartinha do caos, e a cartinha número 2, que vai ser a cartinha da ousadia. Quanto isso, me conta aqui nos comentários. Qual dessas duas cartinhas você escolheu? Se faz sentido pra você, né, esse nome, caos, ousadia, e de onde que você é? Porque eu tô adorando conhecer um pouquinho mais de vocês aqui nos comentários, certo? E aí, se conectou? Escolheu? Bora lá começar então a nossa leitura de previsão mensal? A gente vai começar com a cartinha do caos. Tá, vou deixar a cartinha da ousadia ali do ladinho. Então a gente vai começar com a cartinha do caos, ela tem uma mensagem aqui no verso que eu vou ler pra vocês no final dessa leitura. Vamos começar então tentando entender a energia geral que você vai ter nesses próximos 30 dias? Através das cartinhas dos anjos, tá? Então entender qual vai ser a energia geral, que anjo que vai estar aí contigo te acompanhando. Olha a roda da fortuna, o anjo da mudança, né? Então, é um mês que vai ter muitas mudanças, sim. Os próximos 30 dias é pra você se preparar, porque vai chacoalhar, assim, a sua vida, tá? Você querendo ou não, as coisas vão acontecer. E aí que tá o grande ponto, porque você pode ficar pensando, né? Como assim, Angela, eu querendo ou não, as coisas vão acontecer? Às vezes a gente tá procrastinando, tá? Às vezes a gente procrastina mudanças, às vezes a gente fica se apegando, a gente fica se prendendo, justamente para que essas mudanças que são tão necessárias na nossa vida não aconteçam. Mas tudo isso é movido via medo, né? É nosso ego, o nosso medo, e eles acabam impedindo com que a gente permita que certas mudanças aconteçam na nossa vida. A carta da Roda da Fortuna, ela vem trazer essa energia aqui pra ti agora, justamente te informando isso. Tem coisa que não dá mais pra ficar igual e vai precisar mudar. Seja pro bem, seja pro mal, mas você precisa aprender algumas coisas. E essas coisas só vão ser aprendidas por você através da mudança. Então, esse é o momento. Se abrir pra mudança. Se abrir pro diferente, se abrir pro novo. Então, você vai precisar sim se preparar, porque vem sim movimentações na sua vida nesse mês. Tá? Vem sim mudanças nesse mês. Então a carta da Roda Fortuna já vem trazer um alerta. Os próximos 30 dias não vão ser de energia parada aí na sua vida, não. Não vão ser de energia estagnada. Vão ser energias de muitas movimentações. Mas vamos lá descobrir que área da vida que a gente vai ter essas mudanças, como é que vai ser? Tô aqui com o meu tarozinho e eu quero tirar uma carta pra gente saber um pouquinho sobre a sua vida amorosa, né? Saber como que ela vai ser nesses próximos 30 dias aí, que as mudanças, que os acontecimentos que a gente vai ter aí. Uau! Ó, o Ás de Espadas. Gente, pior que assim, ó, esse Ás de Espada vindo pra mim, assim, junto com a carta da mudança, ela me traz muito essa energia, assim, ó, que você vai ter que tomar atitude. Aqui veio uma vibe aqui pra mim, tá? Muito de, talvez, você estar
ou conhecendo alguém ou interessado em alguém, sabe? E esse aqui que é o grande ponto, porque o interesse tá só aqui, né? Sabe? Aqui é uma carta que te convida a agir. Ela te convida a tomar uma atitude. Ela te convida a dar um passo. Deixa eu pegar minha água aqui. Ela te convida a dar um passo, sabe? Te convida a fazer algo. Não ficar só nesse e se, sabe? Não ficar só nesse, tipo, queria tanto estar com essa pessoa, mas não fazer nada. É uma carta que te convida a se movimentar. E começar esse movimento logo. Por quê? O que eu penso aqui na carta do Ás de Espada, com essa carta da Roda da Fortuna? Não vejo, assim, um romancezão, tipo assim, nossa, eu estou perdidamente apaixonado por essa pessoa, não vivo sem essa pessoa. Não, eu vejo que é um investimento. Você quer investir numa pessoa, você tá conhecendo uma pessoa e você tá interessado, você quer investir nessa pessoa. Eu vejo dessa forma, sabe? Algumas pessoas aqui é um relacionamento já que já tá iniciando, tá? Mas algumas pessoas aqui você ainda tá de papinho, você ainda tá conhecendo. E aí eu vejo muito desse lado, sabe? Que é você investindo numa pessoa, sabe? Tipo assim, essa pessoa é interessante, essa pessoa pode ser que o negócio flua, sabe? Eu já vejo um outro grupo aqui, se a gente for parar pra pensar, que já tá ali no meio caminho, sabe? Já tá evoluindo o negócio, já tá fluindo o negócio. Que é eu tomar a atitude de dizer pra pessoa, não, eu quero ficar contigo. Tu entende? Então, é um negócio de se movimentar nesse sentido. As coisas na sua vida... sabe o negócio da carta da mudança que eu falei? Ou vem pro bem ou vem pro mal? Se você toma a sua atitude, você fala, não, eu quero ficar com você, tô interessado em você, você chama minha atenção, quero estar contigo, vai mudar alguma coisa. Se você não toma essa atitude, às vezes você perde essa pessoa. Entende? Às vezes vem outra pessoa mais rápida e diz, ó, tô interessada em ti. E a pessoa vai. Tu entende que é nesse sentido? Então, assim, ó, alguma mudança acontece. Você pode controlar se ela vai ser positiva ou não pra você. Então, por isso que vem a carta do Ás de Espadas. Tome uma atitude. Se é isso que você quer, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se movimentar. Você precisa se mexer. A carta do Ás de Espadas deixa claro. É necessário movimentação aqui. É necessário você se mexer. É necessário você agir se você quer ficar com essa pessoa. Deixa eu ver se eu consigo deixar minha garrafa aqui, né? E é isso, assim, é dessa forma que eu enxergo. É um mês, assim, que depende de você, sabe? Depende das tuas atitudes, depende da tua movimentação. Aí você diz, ai, Ângela, mas eu tô sem ninguém. Eu não tenho um relacionamento, eu não tenho ninguém, eu não tô conhecendo ninguém. Aí, de novo, vem a tua atitude. Sai de casa, né, querido? Sai de casa, né, querida? Aí, assim, ó, você não tá conhecendo ninguém, mas você tá procurando? Você tá saindo de casa? Gente, tem aquela frase clássica, tá? Quem não é visto não é lembrado. É clássico, não adianta, é clássico. Quem não é visto não é lembrado. Se você não sai de casa, se você, por exemplo, não usa aplicativos de relacionamento, se você não conversa com as pessoas, como é que você quer que alguém surja assim pra ti, sabe? Quem não é visto não é lembrado. É o clássico. E aí, quando eu vejo essa combinação de cartas, eu penso nisso, assim... Você tá solteiro, você não tem ninguém, você tem que ir em busca, você tem que sair de casa, você tem que ir pra uma festa, se você gosta, você tem que baixar um aplicativo, se é isso que se você gosta desse tipo de coisa, assim, você tem que procurar, realmente procurar, literalmente procurar, entendeu? Procurar e agir, entende? Às vezes tem um cara que você segue, que você acha bonito, uma mulher que você segue que você acha bonita, interessante, mas você nunca mandou uma mensagem tipo, oi, tudo bem, vamos conversar? Oi, você tá disponível? Você nunca mandou uma mensagem assim pra saber se aquela pessoa podia ou não conversar, se a pessoa era solteira ou não. Você fica só ali observando a vida da pessoa. Então, às vezes é tomar uma atitude assim, sabe, que tá te faltando. Então, às vezes você tá aí pensando, tipo, ai, tô aqui sozinha e tal, mas você não tá fazendo nada também. Então, esse também é um grande ponto que às vezes a gente precisa prestar atenção aí na sua vida, certo? Vamos ver então sobre a sua vida financeira. O que vem aí, que cartinha que vem pra gente aí da vida financeira? Olha! A carta do 4, esse é o 4, não, é o 6 de pentáculos. Confundi as cartas. Interessante vir o 6 de pentáculos aqui, porque aqui vem uma questão de talvez você não está... Talvez a sua vida financeira esteja um pouquinho bagunçada agora, sabe? Nesse exato momento, talvez ela não esteja da forma como você gostaria, talvez o teu financeiro não esteja tão bom quanto você gostaria. Mas o 6 de pentáculos, ele me traz essa questão de ajuda,
sabe? Mas pensando até, né, no contexto das outras cartas que a gente tem aqui, talvez você precise começar a se movimentar para pedir ajuda, sabe? Até o que veio aqui na minha cabeça, pode ser que tenham alguns de vocês querendo trabalho melhor, um emprego que pague mais e coisas assim do tipo. E às vezes vocês ficam com vergonha, sabe? Ou com receio de pedir ajuda, tipo, pra um amigo. Ou vocês sabem que tem um amigo que conhece alguém que é dono de uma empresa. Ou tem um amigo de vocês que já trabalha numa empresa que é muito boa, sabe? Não tenha vergonha, às vezes, de falar, de perguntar, de pedir. Tipo, poxa, tem emprego lá pra mim, será? Será que tem vaga aberta? Será que tem alguma coisa na minha área que eu poderia, sabe? Às vezes vocês precisam fazer certas movimentações assim, para que as coisas fluam melhor aí na vida de vocês. Mas eu vejo dessa forma, sabe? Que pode ser que venha assim algum tipo de ajuda financeira para você, seja em forma de um emprego que um amigo te deu a dica, que um amigo te indicou, que alguém falou, ou seja em forma de você ganhar dinheiro assim, emprestado, tipo, você tá passando por um perrengue, alguém te empresta para que você consiga sair desse perrengue, sabe? Eu não vejo dinheiro fácil, tá? Isso é uma grande questão aqui. Eu não vejo dinheiro fácil entrando na sua vida. Tipo, pega aí. Ou tipo, ganhei numa raspadinha, ganhei na Mega. Não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que vem através da sua movimentação. Você pede ajuda pra alguém, então alguém te ajuda. Ou às vezes até a sua família, sabe? Te dá um help, te dá um dinheiro. Tipo, ó, pega esse dinheiro, resolve aí tua vida. Depois a gente vê, não se importa com o pagamento. Depois a gente vê, sabe? Às vezes dessa forma, assim. Ou até mesmo assim, sabe? Tipo, às vezes algum amigo da família, algum amigo de pessoas próximas que te arranja um emprego melhor, te arranja um trabalho se você estiver desempregado, sabe? Eu vejo muito mais dessa forma, sabe? De você sinalizando de, olha, eu preciso de ajuda. Aí as pessoas, não, peraí, tu precisa de ajuda? Então a gente vai te ajudar. E aí essa ajuda surge de alguma forma, mas ela é uma ajuda, sabe? Ela é um empurrãozinho. A movimentação é você quem faz, tá? Então não adianta a pessoa vem, às vezes te traz o emprego e tu, ai, não gostei. Tu quer o quê? Tu quer o quê daí? Tá entendendo? Às vezes a vida vem e te traz o emprego, tu, não era bem o que eu queria. Você quer o quê então, caramba? Aí a vida vai dizer, então tá, vai ficar sem nada. Vocês entendem que vocês estão assim no 880, entendeu? Ah, Angela, mas eu tenho que aceitar qualquer coisa que aparece? Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, se você está sem opções, você não tá podendo escolher muito, né? Não tô falando isso na vida amorosa, tá? Na vida amorosa isso não tem nada a ver. Não é pra você sair ficando qualquer pessoa, ficar saindo qualquer traste, embuste aí, não. Estou falando na sua vida financeira. Se você está passando por problemas financeiros, você não tá podendo escolher se você quer a vaga de gerente, a vaga de CEO da empresa. Se aparecer a vaga de júnior, você vai ter que aceitar a vaga de júnior, você não tá com opção. O boleto não vai ficar esperando você decidir arranjar um emprego melhor. Você tá entendendo? Que esse que é o grande ponto. Eu vejo pessoas aqui que às vezes vocês estão querendo... Sabe aquela coisa de alguém te oferece a mão, tu quer o braço inteiro? Às vezes tem pessoas que estão aí nessa vibe. Tipo, eu queria que a vida fosse mais fácil. A vida pode ser mais fácil, mas você precisa se mexer também. Então, às vezes, essa é uma oportunidade para te dar um primeiro passo para um emprego muito melhor, para um salário muito melhor, sabe? Para um crescimento muito maior. Mas você precisa dar este passo. É impossível as coisas acontecerem se você não der esse primeiro passo. E esse é o ponto mais importante que eu vejo aqui nas cartas para vocês, certo? Vamos lá, então, ver sua questão espiritual, se tem alguma coisa aí que vem de mensagem ou conselho para vocês. Olha, o Rei de Espadas. É interessante vir o rei... Veio bastante carta de espadas, né? 2 cartas de espadas aí. Eu acho interessante vir o Rei de Espadas, assim, nessa parte mais espiritual, porque é quase como se vocês estivessem meio ceticão, assim, meio céticos, assim, sabe? E eu acho que isso, inclusive, vem nessa questão aqui do trabalho, onde aparece essa questão de ajuda pra vocês, né? Porque vem essas cartas aqui, né? Essas foram as cartas que saíram aqui no teu jogo. Eu tenho muita sensação quando eu vejo esse Rei de Espadas, quase que você acreditasse que você tá sozinho, acreditasse que você não tem ninguém, acreditasse que você não pode contar com ninguém, sabe? Ou é eu ou é eu. E na verdade, você pode contar não só com pessoas físicas aí ao seu redor, mas também com a espiritualidade. Mas você precisa aprender a pedir. Entende? Eu acho que esse é um grande ponto, sabe? Às vezes você tá sendo muito cabeça dura e querendo só as coisas do seu jeito, e às vezes o seu jeito não é o melhor jeito. Às vezes a gente precisa aprender a ceder também.
Esse é um grande ponto aqui que eu acho que esse rei de espadas traz, sabe? De às vezes você tá sendo muito rígido. E não é nem só rígido na sua vida, mas rígido em tudo que tá ao teu redor, sabe? De não permitir, às vezes, nem da espiritualidade intervir de certa forma, porque você quer que seja da sua forma. Sabe aquela coisa, eu quero um recado da espiritualidade, mas tem que vir através de um banner na minha parede. Pô, a espiritualidade vai dizer, cara, você tá vacilando ainda, velho. Avacalha, né, cara? Eu vou ter que ir lá fazer um banner agora pra te entender que nós estamos aqui. Entendeu? E aí, às vezes, a espiritualidade tem agido de outra forma e você, não. Assim, eu não acredito. Vocês entendem? Às vezes vocês estão muito rígidos em relação a isso, então a espiritualidade manda recados, manda formas de vocês enxergarem as coisas, tenta auxiliar vocês de certa forma, mas como não é daquela forma específica que vocês estão predeterminando, vocês não acreditam, vocês não aceitam, vocês não se abrem, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, porque às vezes você tá perdendo oportunidades justamente por estar sendo muito rígido. Aí o que acontece? Ó a carta que veio pra vocês, né? Roda da Fortuna. Você não quer a mudança por bem, você vai ter a mudança por mal. É mais ou menos assim que o rolê acontece, aqui nesse caso, tá? Vamos ver um conselho final pra vocês, então? Não, tem a carta do caos, né? Ele é o conselho final de vocês. Tinha me esquecido que a carta do caos tá aqui. Eu mesmo organizo as coisas e eu mesmo esqueço, né? Olha o nível. Essa é a mensagem da carta do caos pra vocês, agora eu vou ler pra vocês. É como uma nuvem no céu. A nuvem continua em outras formas, como a chuva, neve ou gelo. Impossível que uma nuvem passe de ser para não ser. O caos é a forma que a vida desenvolveu para sua transformação e constante evolução. Caos é a origem da vida, e nele está contida uma nova ordem. A vida se auto-organiza e é cíclica. Nascimento, crescimento, morte e renascimento. Desintegração de velhas estruturas para dar lugares às novas. Estagnação dando lugar à renovação. O caos sempre traz o renascimento. Gente, que lindo! Eu gostei muito de ver essa mensagem do caos e eu acho que ela super fechou aqui com a mensagem de vocês, porque eu falei muito disso no início, né? As mudanças, elas querem acontecer na sua vida, mas se você... É aquela coisa, a gente tem duas formas de evoluir. O Hélio Couto, ele fala muito disso, né? A gente tem como evoluir de forma de boa, tranquila, quando a gente aceita, quando a gente recebe, quando a gente se abre, quando a gente se permite. Ou a gente tem como evoluir na dor, que é quando a gente nega. A gente dá as costas de toda forma. Todas as oportunidades a gente fecha a porta, que a gente quer que seja só do nosso jeito. Aí aquela coisa, a gente evolui na dor, porque uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Então você tá tendo essa oportunidade. O caos é isso, o caos que tá se apresentando na sua vida é isso. Você deve estar pensando, meu Deus, minha vida tá muito louca, é o caos. Aí você tem a oportunidade de entrar no caos e aproveitar ele para transformar a sua vida, ou fazer com que ele bagunce ela e torne tudo ainda pior. E aí a evolução vai ser na base da dor. Essa é a sua escolha. Certo? Para você que escolheu a carta 1, essa é a sua mensagem. Espero que tenha feito sentido, me comenta aqui. E eu te espero num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Pra você que escolheu a cartinha da ousadia, a cartinha de número 2 aqui pra gente. Vou deixar ela aqui. E vamos começar então com o nosso tarozinho dos anjos, pra ver então qual vai ser a energia geral desses próximos 30 dias aí da sua vida. Vamos ver o que vem aí. Olha a carta da justiça. Interessante vir a carta da justiça, né? Gente, eu gosto muito dessa carta. Vou botar ela pertinho pra vocês verem. Mas essa é a minha carta do tarô dos anjos, a justiça, vocês percebem, ela tem uma balancinha, né? Acho que não tá focando. Ó, ela tem uma balancinha numa mão, que é o equilíbrio, né? Mas ela tem uma espada na outra. E eu gosto muito da forma como ele se apresenta, porque assim, a vida ela precisa de equilíbrio, né? Então a vida ela precisa sim, né? Sabe aquela coisa assim de tipo, o certo ele precisa ser prezado? Essa carta ela traz muito isso. Então a carta da justiça ela vem muito isso. Às vezes o justo não é aquilo que eu quero. Às vezes o justo não é aquilo que eu desejo. Às vezes o melhor caminho não é aquele caminho que eu tracei na minha cabeça, porque ele não é o correto para minha vida. Então sim, às vezes a gente sente que a gente foi injustiçado. Mas na verdade não.
Entende? Às vezes, e isso é uma questão do nosso ego. Então, a justiça, quando a gente pensa, né, nesse arquétipo dessa carta, ela não permite que o nosso ego fale mais alto. Porque não é o correto a se fazer. Quando a gente deixa o nosso ego ir à frente, a gente não toma as melhores decisões. Porque a gente só tá pensando na gente, sabe? A gente não tá pensando em todo o contexto que envolve tomar as melhores decisões, em todo o contexto que envolve a nossa vida. Então, a carta da justiça, ela traz muito essa energia de o certo é o certo, o correto é o correto, sabe? O justo é o justo. E é necessário buscar sempre esse equilíbrio. Às vezes eu preciso deixar as minhas necessidades um pouco de lado para fazer o que é certo. Entende? Tanto que eu gosto muito da carta da justiça, principalmente quando a gente tá falando assim dessa forma mais espiritual, porque uma grande coisa que eu vejo nessa carta da justiça é a verdade, ela sempre aparece. Tu entende? Só que tem um grande ponto. Cada um tem a sua forma de enxergar a verdade. Percebe isso? Às vezes aquilo que tu pensa que é a verdade, para outra pessoa não é. A outra pessoa enxerga de outra forma. Por quê? Porque essa é a forma de equilibrar as coisas. Parece que eu tô viajando aqui, né? Gente, eu sei. Mas é isso. Então a carta da justiça, ela traz isso, tá? Inclusive, se a gente for parar pra pensar de uma forma mais, né, material, com a carta da justiça, tá? É um ótimo período para verificar contratos, para você ficar de olho, se você tiver contratos para assinar, se você tiver assinaturas para fazer, tá? Se você tiver negociações, é um período que é importante você ficar de olho para que você não caia em furada, tá? E para que você também não tente fazer ninguém cair em furada, tá? É os dois lados aqui que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque é equilíbrio. É uma forma mesmo de você avaliar se você tem processos correndo, se você tem documentos correndo, se você tem grandes coisas que são, assim, importantes e que você precisa realizar nesses próximos dias. É importante você avaliar se tudo tá sendo da forma justa, correta e o melhor para ambos, né? Os lados que estão aí envolvidos, tá? Vamos ver aqui na parte amorosa o que a gente tem aí. Olha, Cavaleiro de Copas! Tem flerte aí nessa vida amorosa, hein? Acho que pra quem tá solteiro, sim, é um período de flerte, tá? É um período que pode ser que você chame bastante atenção, que você passe, assim, que você não passe despercebido, né? Na verdade, essa aqui é a real. Mas eu vou ser bem sincera, né? A carta do Cavaleiro de Copas, ela não traz grandes romances, assim, no sentido de relacionamentos mais sérios, tá? Eu não vejo assim dessa forma. Até pensando aqui na carta da justiça, sabe? Eu acredito que o desejo, ele acontece, sabe? O desejo para relacionamentos mais sérios, o desejo para relacionamentos mais firmes, sabe? Para que as coisas evoluam um pouco mais, ela acontece. Mas ele fica mais no desejo, sabe? São mais na vontade, não é muito uma coisa que acontece, sabe? Não vai ter... Eu, por exemplo, assim, eu não vejo, por exemplo, um pedido de casamento, um pedido de namoro acontecendo nesses próximos 30 dias. Mas isso não significa que essa construção para que isso aconteça não exista, sabe? O desejo, ele pode ser criado do coração das pessoas, ali na vontade das pessoas. Mas a atitude ainda não acontece aqui, sabe? Então, se você estiver conhecendo uma pessoa, se você estiver começando um relacionamento, às vezes você pode dar uma desanimada pensando, cara, mas cadê a atitude dessa pessoa? Cadê a movimentação dessa pessoa? E talvez seja uma pessoa que ainda tá esperando a hora certa. Daí você, mas que hora que vai ser a hora certa? Às vezes a gente cria uma certa ansiedade, né? E aí aqui é justamente de respeitar o limite de cada pessoa, sabe? Às vezes a outra pessoa, ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais convívio e ela precisa ter mais certeza. Nem pra todo... sabe quando eu falei, né? A justiça, ela fala muito de fazer o certo pelo certo, né? E às vezes tem algumas pessoas que elas não banalizam tanto um relacionamento. Então, esse eu acho que é o grande ponto aqui. Acho que às vezes tem que analisar a sua impaciência, se a sua impaciência, né, é uma forma de banalizar o sentimento do outro, sabe? De, se gosta de mim, por que não pede logo? Por que não faz logo? Por que não age logo? Entende? E isso a gente acaba invalidando o sentimento da outra pessoa por uma ansiedade pelo ego. Entende de novo? Que é justamente isso que eu tava falando lá no início, essa questão do nosso ego vir antes, sabe? E acabar não respeitando também o tempo da outra pessoa. Então, esse ponto aqui é muito importante, sabe? Então, se você quer tanto, por que você não toma uma atitude?
entende? Se é isso que você quer, por que você não age? Por que você fica só esperando o outro agir? Então, às vezes, a gente tem que olhar também por esse lado. Mas aqui eu vejo mais esses romances acontecendo de uma forma mais tímida mesmo, sabe? De uma forma mais de flerte, de conversas, sabe? Os assuntos surgindo. Eu não vejo muito esse lado assim, sabe? Esses acontecimentos mais realmente um casamento, um namoro, uma coisa mais séria, ou relacionados a isso acontecendo. Fica mais nessa área do papinho, da conversinha, do flerte e as coisas assim acontecendo um pouquinho mais devagar ainda. Mas eu não vejo vocês passando despercebidos, tá? Se vocês estão solteiros, as pessoas prestam atenção em vocês, as pessoas notam vocês. Mas nem todo mundo vai chegar em vocês, sabe? Às vezes vocês vão perceber que as pessoas notaram vocês, mas vocês vão dizer, mas por que ninguém chega? E é justamente de respeitar o espaço do outro, ou às vezes porque você não tá deixando tão claro assim se você tá solteiro ou não. Então esse também é um ponto importante, às vezes as pessoas sabem que você tá solteiro pra poder chegar em você. Esse também é um ponto, tá? Vamos ver sobre a vida financeira de vocês, o que aparece aí? Olha, o 9 de paus. Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? O 9 de paus, ele não me vem numa sensação ruim, tá? Pode ser que vocês estejam passando por um perrengue agora. Me veio muito coisa de dívida na cabeça, tá? Pode ser que tenham pessoas aí que estejam com dívidas, com problemas financeiros ou com dificuldades financeiras. Mas pensando até na carta da justiça vindo como energia geral, e eu não senti uma coisa ruim desse 9 de paus, assim, tipo, vocês vão se afundar mais em dívidas. Eu vejo que sim, tá difícil, que tá complicado, mas eu acho que vocês começam a ver saída, sabe? Principalmente se tem alguém com dívida aí, pode ser que você consiga renegociar a sua dívida. Pode ser que seja uma grande questão que aconteça agora, tá? De você conseguir renegociar a sua dívida, de você conseguir ajustar, às vezes, valores, ou fazer uma parcela, digamos assim, né, se é o caso, que é mais confortável para você pagar, que você consiga, às vezes, eu consegui dinheiro emprestado com um familiar, então eu vou quitar a dívida e depois esse familiar, ele é mais tranquilo para eu pagar, ele falou que não precisa ter pressa, sabe, às vezes um amigo, mas eu vejo, assim, de vocês ainda, o problema, ele não se extingue, tá? Eu não acho que aqui o problema financeiro que vocês estão enfrentando agora se extingue, mas vocês veem outras saídas. Continua incomodando vocês continuam nessa zona de desconforto relacionado ao dinheiro de vocês, ao financeiro de vocês, pode ser até ao trabalho. Mas vocês veem que tem saída. Só que para a saída vocês vão precisar trabalhar mais um pouco, sabe? Então, principalmente se é uma questão de dívida, como veio aqui para mim no início, eu ainda tenho a dívida ainda existe, mas ela tá mais flexível, sabe? Talvez eu consiga mais parcelas, talvez eu consiga quitar com mais tempo, talvez eu consiga, sabe, esperar um pouco mais para iniciar esse pagamento. Então, as coisas se tornam mais flexíveis, mas não necessariamente se extinguem, tá? Se tem alguém procurando emprego aqui, eu acredito que alguma movimentação que você fizer em relação à busca, sabe? Se você entregar o seu currículo em determinado lugar, se você conversar com as pessoas certas, talvez conversar com pessoas influentes, pode ser que você consiga achar meios de conseguir esse emprego, tá? Eu não vejo você sendo empregado logo, mas eu vejo você, tipo, conseguindo oportunidades, sabe? As oportunidades aparecendo. Então, às vezes, as oportunidades nem estão aparecendo, mas aqui eu vejo através da sua movimentação. Por mais que você esteja desanimado, aqui eu vejo que você tem que tentar. Às vezes, você vai precisar trabalhar por um tempo numa função ou num trabalho que não é tão bom, que não é tão agradável, que não é o ideal pra você, mas que já vai te tirar daquele sufoco, sabe, de estar desempregado. Eu vejo mais ou menos por esse lado, sabe? Vamos ver a parte espiritual, se tem algum recado pra vocês. Já caiu. Ó. 8 de paus, gente. Gente, quanta carta de paus, né? É interessante porque o 8 de paus, ele é uma carta que fala de movimento, né? E aqui, ela remete muito pra mim que talvez você... Não é que você esteja negligenciando um pouco a sua espiritualidade, mas é que talvez você vai lá, sabe? Eu vou lá, faço minha oração, se é o teu caso, oração. Ou vou no terreiro, se você vai no terreiro, ou vou na igreja, se você... Enfim, não importa como que você faz a sua espiritualidade, mas você vai lá, você já quer que no dia seguinte esteja ali resolvido o seu problema. E não é assim que funciona, né? Então, existe esse lado, assim, essa ansiedade quase da sua parte de... eu não consigo me manter firme na espiritualidade, eu vou lá e peço, eu nunca recebo. Só que você não se mantém constante, sabe? Então, aqui é necessário que você diminua um pouco a sua ansiedade e aumente a sua constância,
sabe? Porque assim, ó, a espiritualidade, ela tá do seu lado a todo tempo. Só que eles não estão ali à sua disposição no sentido de vamos fazer tudo que o fulaninho quer. Você entende? Então, às vezes você precisa sim ter um pouco mais de paciência, diminuir um pouco mais a sua ansiedade. Só que ao mesmo tempo você precisa se entregar também um pouco mais. E aqui fala muito disso. Falta às vezes um pouco mais de entrega da sua parte, no sentido de se permitir, sabe? Permitir ter essas conversas com a espiritualidade, permitir escutar a sua intuição, permitir se abrir para isso. Entende? Você não tem que estar o tempo todo procurando sinais. Eu não vejo isso, até porque a carta da justiça, ela fala um pouco desse equilíbrio. Não é ficar toda hora procurando sinal, ou procurando mensagem, ou procurando resposta da espiritualidade. Porque ela não vai te falar contigo o tempo todo. E a vida é assim mesmo. É normal a gente ter altos e baixos, tá? Esse é um grande ponto, eu acho, que talvez vocês... A maioria das pessoas tem grandes dificuldades de entender que existem os altos e baixos. E eles são naturais. O ideal, o perfeito, o maravilhoso seria a gente estar sempre em alta? Seria, mas não é a realidade do nosso mundo, este mundo. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essas mudanças, aprender a lidar com as transformações, tá? E eu acho que esse aqui é o grande ponto, é você diminuir um pouco essa ansiedade de que tudo tem que ser rápido, de que tudo tem que acontecer logo, mas ao mesmo tempo entender que você vai ter altos e baixos. Só que isso não significa que assim, ó, quando você tá lá no seu baixo, ó, tá, dane-se, não quero mais saber de espiritualidade. Aí as coisas começam, sabe, às vezes esse é o ponto, sabe, as coisas vão mudando, aí você fica, tipo, mudando toda hora a forma como você lida com a sua espiritualidade. E às vezes esse é um ponto que talvez você precise buscar mais equilíbrio, sabe, por isso que eu digo de mais constância. Talvez a grande chave da sua espiritualidade agora seja manter uma constância maior daquilo que você deseja, daquilo que você quer e daquilo que você prega pra você mesmo, sabe. Vamos ver a carta da ousadia, então, o que ela tem de mensagem para vocês. Vou ler aqui. Tudo que você pode fazer ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. A vida oferece oportunidades a todo momento. Você pode ver a vida passar ou decidir fazer parte dela. Escolha a forma que quer viver e quais oportunidades quer tomar em suas mãos. Ouse sair da apatia rumo àquilo que escolheu. Imagine a realidade que você deseja. Sinta o que acontece em seu corpo e haja a partir disso. Dê o primeiro passo. Comece. A vida é sua. O comando está em você. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Acho que já ficou claríssimo aqui o que essa carta quer dizer pra vocês. Certo, carta da ousadia? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que faça sentido. E eu espero vocês num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá!